continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus, por isso nós podemos estarmos aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. E vamos estar orando, pedindo a direção de Deus, como nós já podemos sentir a presença dEle, desde o início, ao entoar deste louvor, desde ao chegar e contemplar os nossos irmãos, nós podemos ver o quanto Deus é bom para conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos estarmos na Tua casa nessa noite, reunidos, para juntos louvar, bendizer o Teu nome, dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor cuida de nós, exaltar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Queremos, ó Pai, neste momento, te agradecer por cada um que está aqui presente, por cada família representada, por aqueles que se dispuseram, ó Pai, nesse dia, friozinho, saíram debaixo dos seus cobertores, do aconchego dos seus lares, e vieram aqui para esta casa, para juntos louvar o Teu nome e aprender mais de Ti, Senhor. Seja com cada um destes que a Tua palavra venha a ser falada, possa impactar as nossas vidas e que possa fazer diferença, que possamos colocar em prática aquilo que viemos aprender nesta noite. Receba o nosso culto, que seja um louvor agradável, que seja como algo maravilhoso que o Senhor possa receber ao olhar dentro dos nossos corações e sentir que nós estamos buscando a Tua presença. Fala conosco em todos os momentos, como o Senhor já tem falado através desse louvor, que o Senhor continue falando conosco através da mensagem, dos louvores e de tudo que for realizado aqui nesta casa. Te pedimos por aqueles que não estão aqui no momento, o Senhor conhece cada um e sabe das suas necessidades, inclusive aqueles que estão impedidos de estar aqui por motivo de enfermidade, que o Senhor venha estar cuidando, conduzindo e dirigindo cada um conforme a sua necessidade, conforme a sua dor, conforme aquilo, tratamento necessário, que o Senhor possa estar visitando cada um destes. Seja com aqueles que estão acompanhando o culto online ou que estarão acompanhando posteriormente, que da mesma forma o Teu Santo Espírito venha estar falando com a vida desses. Muito obrigada por tudo. Continue conosco. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor é um Deus que nos ama e que nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, eu quero fazer a leitura de um salmo introdutoriamente. Esse salmo é o Salmo 103. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. Salmo 103 diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, mas nos retribui conforme as nossas, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe
do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento. E nem se sabe mais o lugar que ocupava. E nem se mais o amor leal do Senhor. O seu amor eterno está com os que temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga o Senhor, todos os exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendiga o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. O Senhor, Ele é bom, e tão grande é o seu amor. Como distante a altura que eleva da terra ao céu, que nós não conseguimos alcançar, assim é grande o seu amor por nós. Neste momento, eu quero dizer que todos que estão aqui presentes são bem-vindos, aqueles que nos visitam, dizer que a tua presença é muito importante neste convívio, tanto para o nosso relacionamento, para a nossa comunhão, e o nosso desejo é que o Senhor venha falar ao coração de cada um, né, como nós oramos e pedimos ao Senhor, que o Senhor venha falar ao seu coração aquilo que você precisa, aquilo que você anseia, aquilo que você está pedindo socorro, que a palavra do Senhor venha como esse socorro para a sua alma e venha estar trazendo essa paz que excede todo o entendimento, porque o Senhor, Ele cuida de nós em todos os momentos. Nós poderíamos abrir para cada um falar o que está sentindo, e aí teríamos um culto bem longo, mas o Senhor sabe o que cada um de vocês estão sentindo, Ele sabe o que eu estou sentindo, Ele sabe o que cada criança aqui almeja, e Ele estará visitando os nossos corações. Aproveite este momento de culto para você também estar desligado das demais coisas e estar com o seu pensamento voltado para adorar o Senhor neste momento. Quero convidar aqui o nosso louvor, nós vamos estar entoando algumas músicas e que esse louvor venha sair da tua alma, do teu íntimo para o coração do Senhor, porque Ele sonda e Ele conhece e Ele nos ouve. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé. A palavra do Senhor fala que aqueles que confiam nele são como os montes de Sião que não se abalam. Apesar das circunstâncias, das dificuldades, dos momentos que vivemos, continuamos firmes, porque estamos firmados numa rocha, que é Jesus. Então, independente do momento que estamos atravessando, que possamos ter essa certeza de que não seremos abalados, que a nossa estrutura não será abalada, que existe um Deus que zela por mim, zela por você. E apesar de muito dizer o contrário ou de parecer o contrário, o controle não sai da mão dele. A autoridade, todo o poder continuam pertencendo ao nosso Deus. Como a Ana Paula falou, que tem um amor tão grande por nós. E é por isso que nós não seremos abalados, no nome de Jesus. Jerusalém.
vida sem Jesus, não há alegria sem Jesus. Uma vez reconhecido isso, que nós possamos dar glórias a Ele. Próxima canção, Aleluia, Hosana. Que toda honra, toda glória seja dada somente ao nosso Deus. Podem se assentar. Momento especial esse. Dá um som para mim aí, por favor. Aumenta o retorno. Momento especial este, onde nós temos a oportunidade de celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E acreditar a esse Senhor, a misericórdia manifesta da parte de Deus pela minha vida e pela sua vida. Acreditar a esse Senhor Jesus toda a honra por tudo aquilo que Ele padeceu, por tudo aquilo que Ele sofreu por mim e por você. Nós hoje não celebramos morte, porque a morte ela foi vencida. Ela não prevaleceu sobre a vida do Filho de Deus, e da mesma forma que ela não prevaleceu sobre o Filho de Deus, ela também não prevalecerá sobre as nossas vidas. Nós até podemos enfrentá-la, e é bem provável que todos nós aqui a enfrentemos, a não ser que toque lá a trombeta coletivamente, o Senhor vem e nos recolha. Mas vamos enfrentar. No dia que enfrentarmos, talvez no primeiro momento a gente vai se sentir pesaroso, vai tentar lutar contra, porque é a natureza, é o instinto da sobrevivência.
E é bem provável que nós vamos perder essa batalha aqui para essa terra, aqui para este mundo, mas uma coisa precisa estar no meu coração e no seu coração: a esperança que isso é apenas um momento transitório, porque definitivamente nós estaremos na presença do nosso Senhor. É isso que a palavra de Deus me apresenta. É dessa forma que ela promete para mim e para você uma vida eterna sobre a presença, sobre os cuidados e proteção desse Senhor, que sem dúvida nenhuma conhece o meu coração, conhece o seu coração. Ele sabe da minha relação e da sua relação com Ele, e Ele sabe o que nós já assumimos de fato de compromisso. Não é um compromisso por termos sido trazidos pelas mãos, não é um compromisso por convivência. Aliás, se tivermos apenas um compromisso por termos sido trazidos pelas mãos, ou apenas um compromisso de convivência, nós ainda não fazemos parte definitivamente deste reino eterno. E é sempre oportunidade de termos uma tomada de decisão para as nossas vidas. Mas para aqueles que já tomaram essa decisão, que têm essa convicção, todos nós já podemos afirmar com toda clareza que a morte ela já foi vencida, ela já foi tragada e ela não pertence mais às nossas vidas. Somos ainda em vida já considerados ressurretos, como o apóstolo Paulo trata lá em Colossenses capítulo 3, vocês que já ressuscitaram com Cristo. Agora, ressuscitar com Cristo é que é a grande questão. Ressuscitar com esse que definitivamente é Salvador, que dá a mim e a você um caráter apurado e diferenciado do que o mundo vive. Não nos dá, em hipótese alguma, uma conveniência com o que a carne pede, muito menos com o que o mundo apresenta para nós. Isso de fato é viver em Cristo. Ter não apenas convicção do que Ele realizou por nossas vidas, mas ter uma convicção relacional com esse Senhor, alcançado pela misericórdia e pela graça do nosso Deus manifesta e por intermédio do Espírito Santo. Isso precisa ser um alvo para a minha vida, como precisa ser um alvo para a sua vida também. Entender esse senhorio da parte do nosso Senhor. Entender essa messianidade da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que sim, se fez homem, habitou no meio de nós, mas mais do que conhecer o Jesus homem, conhecer o Jesus Deus, e termos a plenitude desse Senhor nas nossas vidas, no meu coração, e você ter também no seu coração. O apóstolo Paulo, em um momento de exortação para a igreja, porque eles não estavam celebrando a ressurreição como deveriam celebrar. Lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele chama a atenção daqueles irmãos, alguns ali que não estavam esperando uns pelos outros, ok? Alguns ali que estavam se fartando da mesa e se fartando também do vinho que ali era colocado à disposição, e eles estavam completamente desproporcional àquilo que o Senhor havia proposto. Aquele momento que o Senhor havia celebrado lá junto com os seus discípulos e que ficou perpetuado para nós até o dia que Ele venha e definitivamente Ele celebre conosco. Paulo chama a atenção daqueles irmãos. Não apenas chama a atenção para a prática que estava fora do padrão, mas chama a atenção também porque a autoavaliação, o entendimento da condição para participarem da ceia do Senhor não estava nem passando perto do que eles de fato deveriam realizar naquele instante, naquele momento. E ali, de uma forma normativa, ele chama a atenção. Para nós aqui, não apenas mais uma forma normativa, mas a própria palavra de Deus expressa e apresentada para que nós façamos da maneira correta. Como diz a palavra, participemos desse momento com dignidade, tendo a convicção que as nossas relações humanas, elas não estão feridas, que a nossa relação com o nosso Deus, ela não está ferida, muito pelo contrário. Não deixamos de ser pecadores, não deixamos talvez de cometer alguns delitos, porque isso faz parte do cotidiano do ser humano, mas não pode ser um conformismo da parte daquele que se diz ser um servo do Senhor Jesus Cristo, ok? Aquele que serve de fato ao Cristo, ele não pode ter esse tipo de pensamento ou convicção, muito pelo contrário, ele tem que refutar, tem que lutar e caminhar como o Senhor caminhou. Mas nós somos sim pecadores, mas nós temos
o caminho da confissão, o que a maioria da sociedade que está ao nosso redor não tem, não conhece, ok? E se conhece também não faz uso. Nós temos essa oportunidade. Por isso que o apóstolo Paulo deixa muito claro no texto da palavra de Deus. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, no verso 28, e então coma e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vocês muitos fracos, há entre vocês muitos doentes e muitos até que já dormiram, exatamente por não compreender essa relação com o Senhor nesse momento especial. Para nós é um memorial, metafisicamente falando, né? Não há nada miraculoso dentro da ceia do Senhor. Assim como da mesma forma, metafisicamente falando, ela expressa a minha relação de intimidade com Deus que eu sirvo. E aí eu preciso, sem dúvida nenhuma, levar isso a sério. Então, como a recomendação aqui na palavra de Deus, eu quero dar a oportunidade para que você abaixe a sua cabeça, para que você feche os seus olhos, e que em um momento de reflexão com o Senhor, se atentar para a sua condição, se atentar para a sua vida, e aí sim juntos nós participarmos, buscando da parte do Senhor o perdão daquilo que está fora do padrão dele, para que a gente, em dignidade, participe desse momento especial. Então abaixe a sua cabeça, feche o seu olho e ore ao Senhor. E logo após eu vou estar fazendo também uma oração. Deus, o Senhor conhece, Pai, os nossos corações. Eu te louvo, Pai, porque o nosso Senhor Jesus Cristo se colocou à disposição de cumprir a sua vontade para as nossas vidas. Não a vontade dele, por mais que ele tivesse o intuito, ou talvez até o desejo de expressar algo individualizado em relação ao que o Senhor decretou quando enviou até nós, ele permaneceu em obediência ao Senhor. E o Senhor sabe, ó Deus, o quanto para nós é custoso viver em obediência. O quanto é custoso lutar com a nossa carne. O quanto é custoso lutar contra este mundo e contra o inimigo das nossas almas. Quantas são as oportunidades, ó Pai, que todos os dias nos são lançadas para que a gente caia, para que a gente se desconfigure, ó Pai, diante da Tua presença. Tenhamos, ó Deus, uma imagem ferida, mas o Senhor é um Deus de amor, graça e misericórdia, que com Teu Santo Espírito, corretivamente ou preventivamente, trabalha nas nossas vidas e nos dá condições e a oportunidade de confessarmos aquilo que está fora do Teu padrão. E é nesse momento que todos nós aqui, em unidade, cada um, na individualidade do Teu coração, cada um se apresenta diante do Teu altar, ó Deus, em seus momentos de confissão, reconhecendo, ó Pai, o quanto nós somos carentes da Sua graça e da Sua misericórdia. Então é o que nós pedimos, Deus, se faça presente em nossas vidas, nos fortalecendo, dando a cada um de nós a condição de resistirmos às ciladas, ó Pai, que este mundo, que o inimigo, que nós mesmos, muitas vezes nos colocamos em predisposição a se enroscar, a viver nesse engodo. Tem misericórdia de nós, pois nós somos carentes. Quantas vezes, Pai, a candeia do nosso corpo, que são os nossos olhos, nos fizeram pecar, os nossos ouvidos, a nossa boca. Senhor, usa da Sua misericórdia e graça, nos dando condições de vivermos a plenitude desse processo de transformação que pertence ao Senhor e que o Senhor, sem dúvida nenhuma, tem total interesse em realizar na vida de cada um dos Teus servos, a começar em mim. Que a Sua misericórdia seja manifesta, Pai, e que nós possamos, em Cristo Jesus, ter verdadeiramente uma relação saudável, de maneira que o nosso coração, ó Pai,
tenha sintonia plena com aquilo que o Senhor tem a realizar por intermédio e em nós. Nós clamamos diante do teu altar. Usa, ó Pai, do teu amor. Se faça presente a manifestação dessa graça que nós não merecemos, mas que ainda assim o Senhor coloca à nossa disposição. Te louvo e o amo, pois eu sei, Pai, que o Senhor sempre escolhe o melhor para as nossas vidas. Mesmo não sendo nós merecedores, ainda assim o Senhor faz o melhor. Então que o Senhor, ó Deus, se manifeste em nós, fazendo aquilo que lhe aprouve e nos dando, ó Pai, a sensibilidade, termos a percepção do que o Senhor tem e ainda pode realizar na minha vida, na vida da tua igreja, em nossos corações. É nisso que nós cremos e confiamos, sabendo, ó Deus, o quanto carecemos dessa misericórdia, mas tendo a convicção de que ela é manifesta em corações contritos, arrependidos e que confessa o nome do teu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Tem misericórdia e se faça presente em tudo. Que esse momento aqui de celebração da ressurreição do teu Filho, de celebração da unidade, se faça presente em nossos corações, trazendo a nós a convicção, ó Pai, que estamos em dignidade com o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui e ainda tem nos dado a oportunidade de confessarmos, de reconhecermos as nossas condições e nos apresentarmos diante do teu altar. Obrigado por tudo. Eu te louvo, eu te amo, eu agradeço e engrandeço, certo do teu cuidado e do teu amor por nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Todos se serviram lá atrás? Alguém ficou faltando? Ninguém? Ok. A palavra de Deus diz que, tendo tomado ali o pão, ele partiu o pão e juntos eles deram graças e ali eles se serviram. Então, nesse momento, nós vamos dar graças, né, pelo corpo do Senhor Jesus que foi entregue por cada um de nós. Eu vou pedir que o nosso diácono Anderson, onde ele está ali mesmo, que ele faça essa oração dando graças. Oremos. Pai, de estarmos aqui, Pai, mais uma vez, para celebrar mais uma vez essa ceia, Senhor. Que neste momento, Senhor, possamos, Pai, entender tudo aquilo que o Senhor colocou ali para o seu Filho, Pai, sofresse ali naquela cruz e pudéssemos, Pai, neste momento ter esse encontro contigo. Se não fosse pelo seu sacrifício do seu Filho, Pai, talvez não pudéssemos estar neste momento tendo esse encontro verdadeiro contigo, não poderíamos conhecer esse amor, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse sacrifício que o seu Filho fez, Pai, ali podendo assim, a cada dia te dedicar mais e mais do nosso amor e da nossa compaixão por ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e irá fazer sobre as nossas vidas, Pai. Que possamos a cada dia compreender melhor este sacrifício por nós, Pai. E aqueles ainda que não entenderam, Pai, que o Senhor possa dar a oportunidade de cada dia te reconhecer, Pai. Muito obrigado, são essas bênçãos que eu te peço, te agradeço agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Este pão representa o corpo do Senhor Jesus que foi partido por cada um de nós. Comamos juntos, trazendo a memória que o Senhor fez por cada um de nós. Comamos. Semelhantemente diz a palavra do Senhor que ele tomou o cálice ali em suas mãos e ele fez a declaração: este cálice representa a nova aliança que é feita por intermédio do meu sangue. Sempre que vocês beberem, da mesma forma, façam isso em memória de mim. E juntos ali eles deram graças ao Senhor e ali eles beberam. Eu vou pedir para a nossa irmã diaconisa, a Dijane, fazer a oração neste momento, agradecendo pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado por cada um de nós. Oremos. Pai querido, nós queremos, ó Pai, te louvar nessa noite, ó Deus, por esse sangue, ó Pai, que foi ali derramado naquela cruz.
em favor, ó Deus, das nossas vidas, ó Pai. Obrigada porque esse sangue nos redimiu, ó Deus, nos salvou, ó Pai, e nos limpou, ó Pai, de todo o pecado. Obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de pertencer, ó Pai, à Tua família, ó Deus, de celebrar nessa noite, ó Pai, essa vitória, ó, que foi conquistada ali na cruz, ó Deus, a nosso favor. Obrigada pela salvação em Cristo, ó Deus, e que o Seu sangue, ó Pai, seja, ó Pai, diante das nossas vidas, dignos, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor, te louvando, Senhor, e te adorando, Pai querido, que o Teu amor, ó Pai, permaneça em nossos corações até a Sua vinda. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Esse cálice representa o sangue derramado também por sua vida. Bebamos, trazendo a memória que o Senhor fez por cada um de nós. Senhor, diante do Teu altar nos apresentamos em comunhão e unidade como o corpo de Cristo. E nós louvamos tudo que o Senhor pôde proporcionar a cada um de nós e te pedimos, ó Deus, que o Teu amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado e nos leva a ter uma relação de intimidade definitiva com o Senhor, seja com toda a sua igreja hoje e para todo sempre, que todos digam amém. Irmã Marta, você tem a palavra nesse momento. Graça e paz, que o Senhor possa abundar em nossa vida ao ponto de nós conseguirmos transbordar do amor, da graça e da misericórdia dEle. No sábado, dia 3 de setembro, a igreja esteve presente no impacto missionário na cidade de Pedro de Toledo. Como eu havia dito no domingo passado, hoje eu vou trazer o relatório para a igreja. Nós estávamos em 12 pessoas de centenário, e quando chegamos lá foi agregado mais 2 ao nosso grupo, que foi o Neemias e a esposa. Foi agregado ao nosso grupo e nós andamos, aqui é no ônibus, nós tivemos 2, a equipe foi dividida em 2. Primeiro, um grupo foi para o ônibus, os mais quietos, tá? A igreja pode ter certeza que os mais bagunceiros ficaram com o Neemias, né? Foi, né? No ônibus foi eu, Marta, Paciane, Vera, Neire e a Fabi. Você viu, né? Os mais quietinhos. E o restante, né? O Val, a Carmen, a Devane, a irmã Edi, a Rita, deixa eu ver quem mais, estou esquecendo ninguém. Não, foram com o irmão Neemias, né? A Ivanilde. E a Ivanilde, ela foi com o Neemias. Eu avisei, foi com o Neemias. Os mais bagunceiros foram com o Neemias, né? E desse momento que nós tivemos, nós chegamos lá, tempo fechado, frio, mas já sabíamos, a hora que saímos daqui, com frio, mas o frio não nos impediu de andar e de anunciar. O tema era: até que Ele venha, eu vou anunciar que Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo, a única esperança. E a gente abriu este trabalho com o hino de missões do ano passado, que tem um refrão que fala assim: se eu não for, quem irá? Se eu não estender a mão, quem o fará? Dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, vou dizer ao mundo que Jesus é a única esperança. E nosso grupo, chegando lá, foi dividido de novo, e novamente eu
fiz uma segunda divisão do grupo, dividi o grupo em 3, então de 12, nós dividimos em 3 grupos, que saímos a andar pela cidade. Nós conseguimos conversar com 150 pessoas. Batemos em 19 casas. Fora as outras pessoas que eram mendigos, pessoas de rua, que nós abordamos, que nós conversamos e que nós conseguimos, de certa forma, levar até o culto que iria acontecer às 2 horas. Tínhamos a intenção de fazer como nós fazemos aqui em Centenário, de ter aferição de pressão, esmaltação, mas infelizmente, por causa do tempo, nós não conseguimos fazer isso. Porém, nós conseguimos fazer com as crianças. Carol, pode estar rodando para mim? Este é o momento em que nós estávamos com as crianças, né, lá na praça. Neste momento já estava garoando, porém as crianças estavam a todo vapor. A chuva não impedia, porque a alegria de quem estava neste momento anunciando que a esperança é Jesus Cristo, realmente sentia isso dentro de si. Quando nós vamos anunciar que Jesus Cristo é a esperança, que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo está voltando, para a gente tem que ter isso dentro de nós, o desejo de que Ele realmente venha e que Ele volte. E neste momento a gente está fazendo. Pode rodar, Carol. Aqui é a abertura. Nós estávamos voltando e a hora que nós estávamos cantando, até que Ele venha, até que Ele venha. E pode ir rodando. Estou falando que os mais bagunceiros estavam com Neemias, né? Então, a Neire, Devane, né? A nossa igreja o tempo todo estava louvando, em nenhum momento fez o corpo mole, em nenhum momento nós recusamos alguma coisa que foi nos passado, pelo contrário. Quem ia para os morros? Centenário. Quem subia sem estar desviando os caminhos? Centenário. É tanto que a única igreja que conseguiu e que entrou lá dentro do PS, Centenário, né? Não é para nossa honra, mas é para a honra e glória do Senhor. E para deixar bem claro que na nossa igreja há o DNA de missões, o desejo de anunciar que Jesus Cristo é a única esperança. Pode rodar, pessoal. Aqui vocês já veem que começa a chover e mesmo assim as crianças continuam no local e continuam brincando. E aí eles se separaram e chamaram as crianças lá para a igreja. Tinha que subir, né? Tinha que ter um morrinho, mas as crianças foram de boa e a gente foi brincando com as crianças e elas foram. Pode continuar rodando. Aqui já é o momento em que nós estamos no culto a partir das 2 horas da tarde, depois do almoço. Então, nós almoçamos, e aí nós preparamos, e infelizmente nós não conseguimos fazer, né, a tenda está montada, mas nós não conseguimos fazer a esmaltação, a aferição de pressão. Conseguimos apenas fazer as dúvidas jurídicas que eles tinham, mas na igreja também. Nós não conseguimos fazer lá no meio da praça. Pode rodar. Este aqui já é o culto final, quando nós já terminamos lá embaixo, que tinha que descer, né? Lá embaixo na praça, então esse aí já é o momento final, e as pessoas, as famílias que nós convidamos, subiram com a gente. Eles não ficaram apenas lá na praça, só naquele momento de culto lá na praça, mas eles subiram para estar com a gente. Pode rodar, Carol. A igreja era pequena, mas ela ficou bem cheia, e foi uma bênção mesmo que aconteceu. Pode rodar. Este aqui, este casal, essa senhora que está de rosa e esse senhor que está de blusa cinza, é o senhor Fernando e a esposa dele, a Sandra. Eles foram alvos da nossa visitação na casa, e eles estiveram com o culto com a gente lá na praça, e depois eles subiram, e lá, ele
esse senhor de blusa vermelha e a esposa dele, o nome dele é Márcio e a esposa é Karina. Ele é deficiente visual e lá na praça, junto com essa família, eles aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. E eles subiram conosco lá para cima na igreja e lá eles reafirmaram junto ao pastor, junto à missionária, que Jesus Cristo era Senhor da vida deles. Então, através do casal Fernando e Sandra, nós alcançamos também o genro dele, que é o Márcio, e a Karina. E num momento em que nós fomos anunciar Jesus Cristo. Então, eles são alvos de nossas orações, porque eles foram visitação de centenário lá em Pedro de Toledo. Então, de certa forma, está aí nas nossas mãos também essa responsabilidade. Este é momento de culto, a gente estava cantando e foi muito divertido, foi muito alegre, demos muita risada. Pode ir virando, Carol. Já ali mesmo a gente já começou a garanhar as crianças e quem estivesse por perto, e os curiosos, porque sempre tem os curiosos, era ali mesmo que a gente já parava e já começava a conversar. Pode rodar? Essa é a imagem oficial da equipe de centenário que estava lá em Pedro de Toledo, para juntos, e foi uma unidade realmente, dizer que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Pode voltar? Mais um momento de alegria, né, que nós estávamos cantando, louvando e sempre dispostos. Pode virar? Este é o momento do culto final lá na praça, aonde o casal, eles anunciam que realmente confirmam que eles aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E ali, naquele momento, a gente passa a responsabilidade para o pastor da igreja e para a missionária Ana, que está trabalhando com eles ali. Tá bom, Carol, obrigada. Então, eu quero dizer que foi muito agradável, foi um dia bem agradável, foi trabalhoso, trabalhamos bastante mesmo. Todos os panfletos que foram entregues nas nossas mãos, não ficou nenhum, foram todos. Ah, tem uma coisa legal. A igreja está de parabéns quando recebeu, eu ainda coloquei no grupo da igreja, o filho de um dos irmãos lá de Pedro de Toledo, e ele era que estava responsável pela cozinha. E ele falou assim, vou fazer um feijão especial para Centenário, porque Centenário recebeu muito bem o meu filho, né? O pai do seminarista Rafael. Então, ele mandou um abraço para Centenário e falou assim, vou fazer um feijão baiano caprichado para Centenário, porque eles receberam muito bem o meu filho. Eu quero pedir que os que estavam lá e estão aqui presentes, por favor, venham aqui que eu quero estar orando junto com a igreja por vocês, agradecendo a vida de cada um de vocês que estiveram lá, que o tempo todo vocês ouviram as orientações, que o tempo todo vocês estiveram realmente unidos como uma equipe e unidos como igreja. Eu quero parabenizar a cada um de vocês. Está faltando alguns? Então, eu quero pedir que a igreja se coloque em pé. E eu quero pedir neste momento que o Joe, que também tem vontade de estar junto com a gente, de estar sempre pronto para missões, ore por esta equipe neste momento, por favor. Pai querido, Pai de amor, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo desejo que o Senhor planta no corações desses irmãos, ó Pai, de fazer a Tua obra, Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão, Senhor Jesus. A Tua obra não ficará sem ser realizada. Então que o Senhor coloque o desejo no nosso coração de fazer parte, Senhor Jesus, dessa transformação, ó Pai. De fazer parte da Sua obra, Senhor Jesus, e que nós tenhamos a visão do Evangelho, Senhor. Que nós podemos ir aonde o Senhor nos concede. Que nós possamos ir, Senhor Jesus, aonde o Senhor nos envia, ó Pai. Que nós possamos ter
o amor com o próximo, amar ao próximo como nós mesmos, Senhor Jesus. Te agradeço, ó Pai, porque através da vida desses irmãos podemos ver a Tua obra sendo implantada na cidade de Pedro de Toledo, ó Pai. Muito obrigado por essas vidas que se renderam aos Teus pés. Eu tenho certeza que o céu está em festa, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida desta igreja, Senhor Jesus. Obrigado pelo Senhor ter colocado no nosso coração um coração missionário, Senhor Jesus, que nós possamos almejar, ó Pai querido, em ajudar na Tua obra, não só aqui, local, Senhor Jesus, mas aonde o Senhor colocar esse desejo em nossos corações, ó Pai. Obrigado por essas vidas que se dispuseram, ó Pai, saíram do seu conforto, ó Pai querido, para poder viajar até aquela cidade, ó Pai. Mediante ao frio, Senhor Jesus, não desistiram, ó Pai, ali caminharam, Senhor Jesus, de casa em casa, falando com as pessoas, e eu tenho certeza, ó Pai, que cada um desses que foram ouvidos por esses irmãos, ó Pai, a sementinha foi plantada, Senhor Jesus. E que o Senhor possa regar, ó Pai querido, e no momento certo, ó Pai, possa vir essa colheita, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa disposição, ó Pai, muito obrigado pelo amor desses irmãos, Senhor Jesus, e que esse amor contagie toda a nossa igreja, ó Pai. É no nome do Teu Filho amado Jesus que eu peço para Ti, Senhor Jesus, continua nos nossos corações, ó Pai. Abre os nossos olhos para a verdade desse mundo, Senhor Jesus, que nós possamos ser luz, ó Pai, e sal desta terra, Senhor Jesus. Te peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, ó Pai, supra as nossas necessidades, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. E inflame o nosso coração, Senhor Jesus, com essa obra missionária, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu oro hoje e sempre. Amém, Senhor, e amém. Nesse momento, eu vou convidar as crianças para elas virem até aqui. E quero já pedir para a Fábio fazer uma oração por nessa aula. Vou pedir para a Gabi com a Tina vir também, elas que estarão hoje responsáveis pelo culto infantil. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado porque o Senhor tem derramado as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós queremos te pedir nesse momento, ó Deus, uma bênção especial sobre a vida de cada criança, sobre a vida de suas famílias, Senhor, e sobre a vida das professoras que estarão ministrando a Tua palavra sobre a vida dessas crianças, Senhor. Use a vida de cada uma, Senhor, e que essas crianças possam sair, ó Pai, entender a Tua mensagem e sair daqui, ó Pai, cheios do Teu Espírito, Senhor. Que eles possam ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma delas, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Esse é um trabalho que nós temos muita alegria em ver quanto eles têm crescido, quantas professoras têm crescido, quanto nós temos aprendido a cada dia mais com estas crianças. Vamos para o culto, vamos! Vamos nos colocar em pé mais uma vez.
possamos nos lembrar, Pai, que todas as vezes que passamos por situações difíceis, por decepções, por tristezas, o Senhor esteve lá. O Senhor esteve lá, ó Pai, para nos dar consolo, para nos confortar, para fazer o choro durar somente à noite, ó Pai, e renovar as suas misericórdias sobre as nossas vidas todas as manhãs. Que nada, Senhor, nada nos faça esquecer que a alegria vem pela manhã, porque as tuas misericórdias, Pai, estão sobre as nossas vidas. Que apesar de tudo, Pai, possamos nos alegrar, porque temos um Deus que nos ama tanto, Pai, que foi capaz de entregar seu Filho para morrer por nós. Foi capaz, ó Deus, de perdoar todos os nossos pecados, de nos limpar de toda impureza, de tudo, ó Pai, aquilo que não vem de Ti, ó Deus. Que possamos, Senhor, nos lembrar todos os dias, Pai, que o processo não dura para sempre, que as tristezas não duram para sempre, que as dificuldades não duram para sempre, mas a Tua misericórdia sim, e a Tua graça, ó Pai, se derrama sobre as nossas vidas. Que possamos, ó Pai, apesar de tudo, nos alegrar no Senhor. Que exista contentamento, ó Pai, nas nossas vidas. Que exista contentamento em Ti, Pai, porque o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente sobre as nossas vidas. Que não nos possamos não esquecer, ó Deus, de que o Senhor nos basta. Que o Senhor renove, ó Deus, nessa noite, esta alegria, Pai, e essa satisfação de saber que temos um Deus que renova as misericórdias dEle todos os dias sobre as nossas vidas. E que sem elas, Pai, seríamos consumidos, mas pelo Teu amor, nós estamos embaixo da Tua graça. Eu creio.
em um dia não muito distante, a gente não vai mais precisar ficar movimentando mesa nem púlpito. Amém? Amém. Creia nisso. Né? Tenho plena convicção que em breve nós teremos um ambiente, um espaço muito melhorado, muito maior, onde a disposição do espaço dos mobiliários não vão nos trazer nenhum impedimento, ok? Mas eu me sinto mais familiarizado com o púlpito e também eu consigo enxergar melhor. Na mesa lá embaixo, o meu esboço, para quem é cegueta, e esse óculos multifocal, não sei quem tem ele, mas ele bagunça a minha mente. Até hoje eu não consegui me adaptar plenamente com ele, né? Apenas a nível de informação, ontem nós tivemos pela manhã a reunião na ABOA, na nossa associação, onde eu tenho presidido a nossa associação aí de 88 igrejas. Foi uma reunião muito boa, muito proveitosa, e nós tomamos ali uma decisão em diretoria de termos um projeto inclusivo, ok, para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, ok, principalmente deficiência cognitiva. Isso tem sido um dos nossos intuitos ali. Um grupo de mães nos procurou e nós estamos transformando isso em projeto, não apenas para uma igreja ou para outra, mas para todas as igrejas de nossa associação. Nós precisamos melhorar, né, esse processo de adaptação, essa recepção com pessoas que têm ali, né, a sua parte cognitiva de alguma forma prejudicada, né, ou por uma doença de nascimento, ou porque teve alguma complicação. E estejam orando, né, pela vida da Suzy, pela vida da Cris, são as duas mães que estão encabeçando isso aí. Isso nos foi procurado no ano passado. A gestão anterior não deu seguimento a esse projeto, e isso ficou fervendo no meu coração durante o ano, e aprove Deus que para os próximos 2 anos eu me tornasse o presidente de nossa associação, e aí aquele fervor não ficou no fervor, já está sendo colocado em pauta e em prática, né? Então nós vamos estar trabalhando isso aí nos próximos meses, aí, alguns encontros. Vai chegar convite aqui, né, para mães que têm alguma dificuldade com filhos de paralisia cerebral, ou filhos autistas, enfim, que tem alguma necessidade, né, cognitiva. Nós vamos ter alguns projetos nesse sentido, encabeçado pela nossa associação. Porque encabeçado pela associação se torna uma normatização para todas as igrejas de um modo geral. Então, esteja orando nesse sentido para que Deus nos dê sabedoria para podermos lidarmos com essas necessidades, né? Ainda ontem à noite nós estivemos na Igreja Batista da Graça, onde eu estive ministrando ali no encontro de casais. Foi uma atividade muito gostosa. Começou por volta das 7h30, terminou por volta das 10h, e eu e a Ana Paula conseguimos sair de lá às 11h30 da noite, né? Ainda com muito custo, o pessoal segurando para bater papo, para tratar, falar do nosso encontro, daqueles momentos, né? Estejam também orando pelo ministério lá. Nós estendemos o convite do nosso encontro de casais para aqueles irmãos lá, e alguns já se animaram, já pediram um contato aí para poder fazer aí as suas inscrições, para poder participar junto com a nossa igreja também. Ok? Eu quero levar no mínimo o mínimo que eu levei da última vez, 45 casais. O Senhor é quem sabe. Então, nós temos feito a divulgação aqui, temos colocado à disposição dos irmãos. Por uma questão de segurança, nós fechamos lá, estamos em processo de fechamento do contrato para 30 casais, porém eu posso levar além. O que eu não posso é fechar para 40 casais, e não tiver 40 casais, eu vou ter que pagar para aqueles que não se colocaram à disposição. Então, por uma margem de segurança contratual, nós estamos fazendo dessa forma, mas nós não temos apenas 30 vagas, nós temos mais. Mas para o hotel, a princípio, é 30 vagas, é um investimento pro casal, ok? Um investimento de R$1.000 aí o final de semana, dia 26 e 27 de novembro. O custo é o valor de R$1.000 por casal, ok? E nisso já está incluso a estadia, pensão completa, café da manhã, almoço e janta. Algum irmão aqui que nunca participou, olha, essa é a oportunidade de você participar e separar um momento para você e para sua esposa. Ok? Não importa a idade, o importante é ser casado e não levar filho. Ok? Essa é a melhor parte, que a gente não leva filho,
Não pode levar neto também, então melhor ainda. Você está entendendo? Então, a ideia é que os casais tenham um momento especial, né, para eles, um momento de palestras, um momento de aproveitar o espaço que é colocado à disposição, a própria cidade, né, vai ser no Holiday Inn, o mesmo hotel que nós realizamos da última vez ali, na entrada da cidade de Sorocaba, então não perca a oportunidade de participar conosco, ok? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, ok? Mas vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, entender o quanto cada um de nós aqui somos especiais aos olhos do Senhor, porque eu e você, nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo santo que pertence ao Senhor, propriedade exclusiva do nosso Deus, e automaticamente eu já acabo dando aí a dica, né, do que nós vamos tratar nessa noite. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta lá em 1 Pedro, o capítulo 2, deixa ali a tua Bíblia aberta, e o tema, né, um tema que todo mundo já sabe de cor. Qual é o tema dessa noite? Boa, minha identidade, Cristo. E dentro da minha identidade, que é uma pergunta e uma afirmação de quem você é diante do altar do Senhor, nós vamos aprender nessa noite um pouquinho desse ser especial que nós somos, né, considerados pelo nosso Senhor, ok? E apenas o verso 9, eu vou fazer a leitura, mas você pode deixar aberto o seu texto aí. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Todos nós um dia já estivemos em trevas, e talvez alguns estejam ainda em trevas, ok? Você que assiste aí no seu lar, você que está aqui presente conosco, todos nós um dia já caminhamos em trevas, e é bem provável que ainda há alguns aí que estejam em trevas, e talvez você esteja em trevas e você nem está sabendo que você está fazendo parte desse contexto. Mas nessa noite eu queria te mostrar, eu queria apresentar para você essa possibilidade de viver essa luz da parte do nosso Senhor. A palavra de Deus nos diz que ninguém pega uma candeia e coloca ela embaixo da sua cama, antes coloca ela no ambiente onde ele traz luminosidade, e essa é a luz do Senhor, que entra na minha vida, que entra na sua vida, que transforma o espaço, o ambiente dos nossos corações, que vivia em trevas, em luz, né? Uma luz que emana da parte do trono de graça do nosso Deus, e que faz parte da minha vida e da sua vida, a possibilidade de vivermos definitivamente diante dessa luz. E no capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, dentro dessa delimitação que o texto apresenta para nós vamos ver Pedro falando, né, da nossa vida, e evidenciando que a nossa vida, ela gera uma mudança em nós, e que as nossas escolhas, né, de alguma forma, traz uma alteração de padrões para a nossa vida. Principalmente quando esses padrões de mudanças, eles são pautados pela palavra. E é exatamente a palavra de Deus que gera esse processo de nova vida, de nova escolha, de novos direcionamentos. Ok? A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar. Ela tem o poder de invadir a nossa alma e gerar em nós esse processo relacional com o Senhor e mudar o conceito daquilo que nós pensamos ou daquilo até que nós vivemos. Ela tem a oportunidade, sem dúvida nenhuma, de dar uma ressignificação àquilo que nós escolhemos dentro do nosso cotidiano. E todos os dias nós temos a oportunidade de escolher caminhar com o Senhor e de não caminhar com o Senhor. Mesmo aqueles que já professaram uma fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes você pode se falar, Senhor, eu não quero caminhar nesse ponto, não quero caminhar nesse ponto, e aí quem está perdendo, obviamente, é você por não caminhar com o Senhor. Porque quando nós não caminhamos com o Senhor, nós não admitimos e nem assumimos a identidade que Ele coloca à minha disposição. Quando não caminhamos com o Senhor, certamente nós não vivemos esse processo relacional como Ele gostaria de viver conosco.
Então, olhando para essa perspectiva de Pedro, dentro daquilo que ele apresenta para nós, eu quero aprender aqui pelo menos 3 lições básicas com os irmãos, né? E aí todo mundo já fala, meu Deus, lá vem o clichê novamente, 3 lições básicas. A gente é batista, a gente aprende que um sermão ele precisa ter pelo menos uma introdução, 3 pontos e uma conclusão. Alguns exageram, colocam o 4º ou 5º ponto, ou alguém fica voltando na mesma coisa que já ensinou na primeira vez, aí ensina pela segunda, ensina pela terceira, e aí vai lá um sermão de 50 minutos a 1 hora repetindo a mesma coisa. Mas pela coerência, eu quero aqui aprender pelo menos 3 lições com os irmãos dentro dessa perspectiva do que a palavra de Deus me apresenta. E na primeira parte do texto, do verso 1 ao verso 3, a palavra de Deus nos diz o seguinte: livre-se, pois, de toda maldade, de todo engano, da hipocrisia, da inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Uma identidade de Cristo traz e aponta para a minha vida e para a sua vida uma nova vida. E essa nova vida faz com que nós cresçamos nessa relação com o nosso Senhor. Nesse caso, olhando para essa primeira parte do texto, a maldade, o engano, a inveja e toda espécie de maledicência, elas deixam de fazer parte da minha vida quando eu de fato entendo que essa palavra que é viva e eficaz passa a fazer parte da minha vida e me traz o apontamento das coisas que Deus gostaria que de fato eu vivesse dentro da minha vida relacional com esse Senhor. Primeiro passo, e obviamente passa a acontecer quando eu passo a viver esse processo de obediência, é que nós deixamos de nos alimentar dessas fontes. A fonte da maldade, a fonte do engano, a maledicência. A gente começa a abrir mão não só porque nós tomamos uma posição como pessoas e como seres humanos, mas principalmente porque nós passamos a ter uma atuação do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. E aí quando pinta a oportunidade da maledicência, o Espírito Santo fala, você sabe que isso aí desagrada ao Senhor, está fora do padrão. Volta para trás e não continua a seguir por esse caminho. Quando a maldade às vezes toma conta, ou a inveja toma conta do nosso coração, o engano, o Espírito Santo preventivamente ele sempre vem e traz a instrução, você sabe, você já aprendeu, você já conheceu o caminho da redenção, não dá para você ficar vivendo dessa forma. Então, em primeiro lugar, nós deixamos de nos alimentar dessas fontes. Em segundo lugar, nós passamos a nos alimentar do leite espiritual, de um leite puro, de um leite que traz alimento que é a própria palavra do Senhor. No dia que todos nós nos convertemos, é fato que a gente não foi fazer nenhuma leitura de cunho profundo teológico, porque seria feijoada para as nossas vidas. Mas nós começamos com o básico. E é interessante que o básico, ele já faz de bate-pronto aqui, dentro da palavra de Pedro, um apontamento de coisas que são muito inerentes ao nosso cotidiano e que a gente já tem que, bate-pronto, começar a eliminar essas práticas que fazem parte, muitas vezes, da nossa vida. E aí ele cita aqui, obviamente, exemplos, atitudes e práticas muito simples que não tem como qualquer pessoa leiga entender. Todo mundo sabe o que é maldade. Todo mundo sabe o que é engano. Todo mundo sabe o que é inveja. Talvez maledicência poucos saibam. Mas todo mundo sabe o que é ter um coração mau. Ok? E não adianta a gente pensar que em nenhum desses momentos da nossa vida, antes de reconhecermos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não tivemos algumas atitudes dessa forma. Muitas vezes até atitudes como algo corriqueiro e parte integrante ali do meu cotidiano, do meu dia a dia, que talvez eu não sabia ou eu não me enclaturava como pecado. Eu não chamava de pecado. Mas a partir do momento que o Espírito Santo faz morada nas nossas vidas, ele evidencia o que é pecado, ele evidencia o que está errado. Então, quando nós passamos a nos alimentar e a consultar essa fonte, que é a palavra de Deus, de direcionamento para as nossas vidas, no crescimento, no entendimento, da salvação e o papel que essa exerce em nossas vidas, a partir do momento em que nós tomamos conhecimento e entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor,
a partir desse momento, nós de fato passamos a interagir e a viver de acordo com o padrão dessa palavra. E aí esses pontos, esses detalhes, eles começaram a ser colocados de lado. Então assim, meus irmãos, dentro dessa analogia que Pedro coloca para nós, como crianças que começam a se alimentar com alimento sólido, nós devemos querer a palavra do Senhor para as nossas vidas, sem desvios, ok? Mas com a possibilidade de mudança, como ela se apresenta para a minha vida e para a sua vida, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, como pessoas que receberam uma nova vida, nós precisamos deixar agora para trás tudo aquilo que fazia parte da vida antiga. E temos que crescer no Senhor. E através desse alimento, a palavra do Senhor, de fato, nós vamos nos colocar à disposição e nós vamos ter este crescimento. É isso que a palavra de Deus me apresenta. E ela me aguça a desejar viver esse processo relacional. Muitas vezes nós não desejamos. A maioria, na verdade, das pessoas que estão lá fora, elas não tomam a decisão de viver esse desejo. Até mesmo porque é por isso que nós vamos lá e nós pregamos, nós anunciamos. É por isso que a galera de Centenário foi lá para Pedro de Toledo. Porque quantas pessoas que ouviram os nossos irmãos aqui de Centenário falando da palavra, e irmãos de outras igrejas aí da nossa associação ouviram falar da palavra, não significa que elas nunca tiveram acesso a essa palavra, mas mais alguém foi lá falar novamente para que elas pudessem acessar e se colocar à disposição. Porque nunca vai ser esgotável a anunciação. Um dia ela vai se tornar inesgotável no dia em que o nosso Senhor Jesus definitivamente vir nos buscar aí aqueles que não usufruíram e não se colocaram à disposição de vivenciar essa palavra nas suas vidas, não terão mais essa oportunidade. É por isso que hoje nós anunciamos, falamos inesgotavelmente até que o Senhor venha, né? Como é cantado na música tema lá, até que Ele venha, né? Que nós façamos esse tipo de anunciação. Pensando ainda em uma identidade em Cristo, eu trago aqui uma segunda lição, porque a partir do momento que eu me debruço e me coloco à disposição dessa palavra, uma identidade em Cristo traz a nós o conhecimento de Jesus Cristo como pedra angular em nossa vida, e automaticamente nós passamos a fazer parte dessa pedra angular e trazemos para nós a responsabilidade de fazermos parte dessa edificação. A palavra de Deus nos diz, do verso 4 ao verso 8, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois, assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e a pedra de tropeço, e a rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para que também foram destinados. Ok? Primeira coisa que a gente precisa entender, que essa palavra aqui, ela não foi destinada a alguns, ela foi destinada a todos. Não apenas a nós que estamos aqui dentro dessa igreja, ou de quantas igrejas batistas, presbiterianas, congregacionais, assembleianas, nesse momento estão anunciando a palavra de Deus. Ela foi escrita para mim, ela foi escrita para a galera que está lá dentro do boteco. Você está entendendo? Foi escrita para a galera que está dentro de uma condução, talvez, em uma viagem, nesse momento, nesse instante. Ela foi escrita para quem está se prostituindo. Ok? Ela foi escrita para quem está mentindo nesse momento. Ela foi escrita para muitos que talvez estejam agora no leito do hospital ali, lutando pela vida. Essa palavra ela foi escrita a todos. Porém, é fato que não são todos que querem obedecer essa mensagem que é colocada à nossa disposição. Toda vez que você ver o texto retratando ou falando sobre essa pedra angular, né? Ali, essa analogia que Pedro está falando, ele está falando
né, que ali nas antigas construções, a pedra angular, ela era aquela pedra primeira que era assentada, ok? Quem aqui trabalha na área da construção civil sabe o que eu estou falando. Quando você vai começar, você vai tirar o nível ali do teu terreno, tal, e você vai sentar o primeiro bloco. E ele vai ser aquele bloquinho da quina ali, da esquina de onde vai ser feita a construção, para a direita, para a esquerda, e depois para cima. E ali você vai ter o ângulo reto entre as duas paredes, e ali você vai começar o seu processo de construção. A partir da pedra angular, dentro do processo de construção, as colocações de outras pedras iam tendo seu alinhamento para todo esse processo de construção. Dentro aqui do nosso período, né, mais contemporâneo, ok? A pedra angular seria a fundação dos nossos processos de construção. E aqui, Pedro, dentro dessa analogia, ele apresenta para nós que a pedra angular escolhido por Deus para edificar a igreja, conforme o plano divino, foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem dá início ao sentido de nós estarmos nessa noite aqui, por exemplo, sentados nessa igreja ouvindo uma mensagem de acordo com o que é apresentado pela palavra deste Senhor. Você está entendendo? É Ele quem dá a nós o sentido dessa adoração e dessa relação com o nosso Deus. Portanto, então, quando nós pensamos nessa pedra angular, nós pensamos na construção de um edifício em que a sua base ela é uma base sólida. E aquilo que nós somos, e aquilo que nós representamos, é a solidez dessa relação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? E ali, aquela pedra angular, ela tinha apenas não a capacidade de fazer o apontamento de onde estava iniciando a obra, mas ela também trazia ali uma base sólida para dar ali a sustentação para que aquele prédio, aquela construção, chegasse à altura que fosse programada sem cair. Um dia alguém construiu esse espaço aqui, né, e construiu com a intenção de que ele permanecesse em pé e não caísse. Eu lembro que alguns que participaram dessa construção, na minha posse, como pastor dessa igreja, tinha mais de 250 pessoas presentes aqui no dia da posse, e aí um dos construtores estava lá na porta, assim, encostadinho no canto, e eu falei, e aí, vai sentar não? Ele, não, rapaz, eu estou vendo se esse negócio vai ficar em pé. Ai, Senhor, a gente deu muita risada naquele dia. Depois eu trouxe o engenheiro aqui para dar uma olhada, o pastor Hércules, e ele olhou e falou, olha, rapaz, pode ficar tranquilo, não cai não. Só que você não pode abrir um buraco em nenhuma parede aqui de baixo, senão vem tudo para o chão. Aí ele me deu mais segurança ainda, né? Mas fiquem em paz, irmãos, não vai cair. Tá ok? Está sustentado pelos alicerces. Exatamente, se não caiu naquele dia da posse, não cai mais. Vai cair no dia que a gente tacar a marreta aqui para poder aumentar o espaço. Amém? É isso aí, tá? Mas para um cristão, para aquele que de fato tem uma relação com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus, ele é, sem dúvida nenhuma, a base fundamental na qual se assenta toda a construção da igreja, formada por todos aqueles que acreditam na palavra de Deus, porque ela é palavra do Senhor, ela é diretriz do Senhor para as nossas vidas. Nesse caso, nos tornamos essa pedra de edificação. O nosso testemunho, as nossas ações, as nossas atitudes vão evidenciar o quanto nós estamos conectados com essa representação. Afinal, nós passamos a crer e a testificar daquilo que nós cremos. Você está entendendo? Quando você sai ali fora e você testifica da tua fé, você está testificando daquilo que você acredita. É isso que nós estamos, de alguma forma, de uma forma muito até indireta, fazendo uma defesa da nossa fé, uma apologética daquilo que nós cremos, quando a sua vida é uma vida testemunhal, quando você vive esse processo de conexão com esse Deus, quando você representa essa pedra fundamental que um dia lançou o alicerce sobre a tua vida e você também se colocou à disposição em ser mais um tijolinho dentro desse processo de construção da parte do nosso Senhor. Ok? A gente não pode, em hipótese alguma, nos esquecer deste detalhe. Pensando assim, então, eu aprendo uma terceira lição, que uma identidade em Cristo traz uma consciência de que nós somos pertencentes
ao povo de Deus, e nós somos seres especiais. Eu não posso, em hipótese alguma, abrir mão dessa especialidade, porque Pedro ensina que nós somos povo de Deus. E ele afirma lá no verso 9 e no verso 10, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora vocês receberam. Pedro, ele faz uma afirmação que preenche assim o meu coração, quando ele diz que eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou uma nação santa, eu sou um povo adquirido do Senhor por intermédio daquilo que Cristo realizou na minha vida e realizou na sua vida. Pense consigo, você consegue identificar-se como parte deste ponto, ou melhor, deste povo a quem Pedro aqui escreve para nós? Você consegue se identificar como uma geração eleita? Você consegue se identificar como um sacerdócio real da parte do nosso Senhor, um representante desse Senhor aqui na terra? Você consegue se enxergar como alguém que representa uma nação que tem que trazer em sua vida a característica da santidade? Um povo que foi de fato adquirido por esse derramamento de sangue e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pedro, ele não descreve o povo de Deus com termos novos ou originais, ok? Muito pelo contrário, ele só repete aquilo que já está registrado lá no Êxodo, capítulo 19, versículo 3 ao verso 6. Ele já fala dessa nação que pertence ao Senhor, de um povo que foi escolhido por Deus. Aliás, o próprio Deus já havia mencionado que ele constituiria para si um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo que seria a sua propriedade exclusiva, e o mesmo capítulo mostra esse povo, é o povo de Israel eleito por Deus. Mas, olha, sinceramente, muitas vezes eu até louvo ao Senhor por o povo de Israel ter rejeitado, como rejeitou, porque o negócio chegou para nós também. Eu sei que na onisciência do Senhor, ele já sabia que nós faríamos parte desse processo de salvação. Até porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que morresse por quem? Pelo cosmos, pelo mundo, por todos. É fato que não são todos que querem se render. Não são todos que querem se colocar à disposição desse processo relacional. Mas ele se colocou à disposição de todos. A princípio, Deus escolheu uma linhagem marcada pelo sangue, pelo povo judeu. Contudo, esse tipo de linhagem não seria, em hipótese alguma, definitivo, como ficou muito evidente após a vinda e a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho hoje, onde é pregado a qualquer povo que venha a alcançar, é o meio pelo qual Deus constituiu o seu povo, resgatando pessoas de todas as famílias da terra. E não importa se é brasileiro, se é chileno, se é uruguaio, se é árabe, se é inglês, não importa. Aonde é anunciado a palavra, aonde se dar ouvidos à palavra do Senhor, ali se constitui a família de Deus. Porque ali há a oportunidade de redenção e de salvação. Por incrível que pareça, isso aqui é apenas um resumo da história da redenção, mas essa história ela não termina. Ela não culmina apenas com o povo escolhido, mas ela continua dando a mim e a você a oportunidade de fazermos parte definitivamente dessa família, desse processo relacional com esse Senhor e Salvador. Ela só se finaliza, ou só vai se finalizar na consumação dos tempos, quando o Senhor Jesus voltar em glória para reunir o seu povo. Então, a gente precisa fazer escolhas na nossa vida. Como sacerdócio real, como nação santa, nós precisamos escolher vivermos essa unidade. Não escolha uma igreja para ser servido, e sim uma igreja bíblica, na qual você poderá servir. Se colocar à disposição em ser o auxílio na vida de outras pessoas. Esse povo, como nação santa, sobrevive nos mais distintos lugares, muitas vezes sobre forte perseguição política, muitas vezes perseguição religiosa, mas ele permanece
santa. Essa igreja ela permanece santa em todas as circunstâncias, pois é povo e propriedade exclusiva de Deus. E é assim que Deus trabalha e separa para si um povo ao longo de todas as gerações. Você, que antes nem era povo e nem fazia parte, mas foi chamado por Deus e obedeceu esse chamamento, você precisa entender que agora você também faz parte deste povo. E isso gera em você essa identidade. Uma identidade não apenas de representação, mas uma identidade viva de quem você é e se tornou diante da presença do Senhor. Eu e você, meus irmãos, nós hoje somos a igreja de Cristo nesta geração. Nessa geração que ainda está nos observando, está convivendo com a gente. Eu não sei se nós teremos mais gerações pela frente, se esse mundo dizima. Eu sei que muitas gerações nós já tivemos para trás, mas hoje nós estamos no meio de uma geração aonde nós precisamos, de alguma forma, ser essa representação viva de quem possui essa identidade do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que estão à nossa volta. Você que foi chamado e tem essa identidade, você precisa entender que nós somos a igreja de Cristo nessa geração e devemos estar prontos para servir. O povo de Deus possui imensa responsabilidade de serviço diante daqueles que ainda não ouviram falar desse amor, dessa graça e dessa misericórdia. Eu vibro quando um grupo faz impacto missionário. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu sei que ali está sendo anunciado a palavra do Senhor. Mas eu vibro mais ainda quando você entende o seu papel como igreja de Jesus Cristo, como sacerdócio santo, como povo escolhido, e você se torna essa representação para as pessoas que estão ao seu redor. Seja no meio da tua família, no seio familiar, seja no teu trabalho, seja na roda dos seus amigos. Concluo. Todos nós, pensando ainda no que Pedro trabalha para nós, somos chamados para uma viva esperança. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, ele diz o seguinte: bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ok? Ele nos chama para essa esperança viva com a promessa de uma herança que está reservada nos céus, como ele registra no capítulo 4 de 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 4, perdão, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você. Uma esperança única e real e inabalável. Essa esperança ela não pode ser roubada, pois ela está garantida e afirmada pela ressurreição de Jesus Cristo, ok? Essa é a única esperança que nos deve ser oferecida a este mundo. Sabe por quê? Porque também fomos feitos filhos da obediência, como registrado no verso 14 de 1 Pedro capítulo 1. E por que eu estou citando 1 Pedro capítulo 1, junto com a parte da delimitação do verso capítulo 2, de 1 a 10? Porque essa delimitação ela é um conjunto que apresenta a mesma ideia e o mesmo objetivo do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Porque aí Pedro vai dizer o seguinte: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, quando tinham uma vida fora do padrão de Deus, quando viviam fora do padrão de Cristo, quando viviam no padrão do mundo, das suas escolhas, do que a sociedade dita, do que as filosofias desse mundo apresentam para você. Não viva mais dessa forma. Seja um filho obediente. Conheceu o caminho, então obedeça. Não dá para ficar voltando naquilo que nós vivíamos anteriormente, porque nós fomos chamados para um amor obediente à verdade. Verso 2 e 23, 22 e 23 do capítulo 1. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva, permanente, dentro dessa condição que o Senhor te chamou. Viver permanente é viver sem qualquer fingimento. Porque é o fundamento da minha vida, os fundamentados na rocha da palavra de Deus, é aqueles que de fato vivem permanente.
Porque nós fomos chamados, meus irmãos, para negar a velha vida e abandonar todo tipo de maldade. É isso que está dizendo no verso 1 e no verso 2 do capítulo 2 de Pedro. Somos chamados a ser casa espiritual e sacerdócio santo de uma vida de sacrifício espiritual a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É mais uma vez isso que está dizendo do verso 4 ao verso 5 de 1 Pedro. E nós somos chamados para crer. É isso que está dizendo do verso 7 ao verso 8 de 1 Pedro, capítulo 2. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Você já deu ouvidos à voz do chamamento do Espírito Santo de Deus? Você já reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Você já vive esse processo relacional com esse Senhor? Então isso significa que você já crê. Mas se você ainda não crê dessa forma, o Senhor te dá a oportunidade de reconhecer essa ação da parte de Deus na sua vida, no seu coração, e que as suas escolhas sejam escolhas pautadas por aquilo que a palavra de Deus apresenta. Não o que o pastor apresenta, a liderança da igreja apresenta, o corpo diaconal. Não é o que nós apresentamos. É o que a palavra do Senhor apresenta para a minha vida e para a tua vida. Nós não fomos chamados para obedecer liderança religiosa. Grava isso na tua mente. É importante, porque a gente tem muita gente, infelizmente, na nossa nação, alienada, obedecendo liderança religiosa. Ninguém foi chamado para obedecer liderança religiosa. Nós fomos chamados para obedecer a Deus, para obedecer a Cristo, para obedecer o Espírito Santo, testificado, testemunhado e apontado na palavra tudo aquilo que precisa fazer parte do nosso rol de obediência. Nada mais. Nós não fomos chamados para servir a filosofia ou obedecer qualquer filosofia humana, muito menos uma doutrina de cunho humano. Quantas pessoas hoje alienadas obedecendo doutrina humana, não está na palavra, não contém nenhum contexto do que a palavra apresenta e está vivendo dessa forma. Pessoas que estão ignorando esse sacerdócio. Pessoas que estão ignorando essa geração eleita que o Senhor se colocou à disposição em salvar. Pessoas que estão ignorando essa exclusividade de Deus. E aí, porque ignoram isso, não tem como anunciar as grandezas daquilo que Deus realiza. Foi você alcançado? Então tem muita coisa que você precisa dividir com aqueles que estão ao teu redor, porque você carrega em você essa grandeza da parte do nosso Senhor. Porque você é especial. Porque nós, que nos rendemos a esse chamamento dessa geração, nós somos seres especiais. Somos sim coroa da criação, mas somos especiais porque nós somos filhos do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? E que o Senhor se faça presente, diante de nossas vidas e que possamos viver esse processo relacional. Ok? Antes de passar para a Ana Paula, eu tenho aqui uma retratação a fazer e um pedido de perdão. Ok? A minha retratação é com o nosso irmão Douglas. E o meu pedido de perdão é para o irmão Douglas. E aí ele está falando assim, o que foi? O que eu fiz? Hoje ele me deu um presente pela manhã, mandou um livro, mas não é por causa do livro não. A minha retratação é que hoje pela manhã, nós tivemos a nossa assembleia para a recepção de novos membros e, irmãos, eu falhei. O Douglas estava na minha relação e eu não citei o nome do nosso irmão Douglas para ele se tornar membro da nossa igreja. Então, estou aqui diante dos irmãos pedindo perdão para o nosso irmão Douglas. Irmão Douglas, você vai ter que aguardar a próxima sessão. E eu espero que você não fique magoado e não procure outro ambiente para servir a Deus. Me perdoa mesmo. E sabe, eu estava ali tratando, vendo todos os nomes, porque hoje teve pano para manga, para a gente tratar de muitos assuntos. E aí acabou
passando despercebido. Fabi e a Vera estavam, a Fabi não me lembrou também, eu acabei passando, não sei nem se a Fabi sabia que nós íamos tratar, né? Mas eu e Douglas estávamos... Ah, não, era para ser nessa também. Então me perdoa aí, você me perdoa? Não, então tá bom. Então a ceia que você tomou, você tá ligado que pode te matar nessa noite, né? Tô brincando. Mas, meu irmão, me perdoa. Nós já temos uma assembleia programada para o mês de novembro. Então, no mês de novembro, por favor, né, se o pastor der a gáfia, como eu dei hoje pela manhã, porque foi muitos assuntos, algum irmão aí me traga a memória. Né? Eu tenho falado isso, mas eu já estou procurando marcar consulta aí com o neuro, porque, de fato, a gente não pode ficar a vida inteira usando isso como desculpa, né? Mas depois do Covid, a minha cabeça não ficou mais a mesma. Né? Eu tenho momentos que eu tô com a dificuldade assim, ó, de olhar para a Lúcia e falar assim, irmã, aí ainda bem que a gente tem uma irmã, né, para disfarçar. Aí eu, irmã, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e por incrível que pareça o nome não vem. Fala, Fabi. É, né? Pois é, né? A Ana Paula vive pegando meu pé. Nego, por que o celular desperta toda hora? Por que esse tanto de coisa? É para me lembrar do remédio, né? Porque senão passa desapercebido e às vezes eu deixo de tomar o meu remédio. Mas, Douglas, por favor, me perdoe realmente, né? A gente está satirizando um pouquinho aqui, mas é sério. E na próxima sessão nós vamos tratar, né? Mas o irmão Douglas, ele já é, sem dúvida nenhuma, parte integrante dessa igreja. Já tem sido uma bênção no nosso meio, mas... eu acabei tendo essa gafe e não falei o nome do irmão. Estava até anotado lá nas minhas anotações, não sei porque eu fui falando, irmão tal. Eu ficava, exatamente, olhando tal, e aí acabei passando direto e vacilei nesse ponto. Ok? Ana Paula? Tina, nos libera essas crianças ainda não, viu? Calma, segura aí. Vê se tem algum pedido de oração na live. Alguém que puder ver para mim se tem algum pedido de oração na live? Não tem? Não está tendo transmissão? Então tá bom. Põe para mim, por favor, os avisos. Culto do Cantor Cristão. Convidamos todos para a 7ª edição do nosso Culto do Cantor Cristão, no dia 24/9, às 19 horas. Então, dia 24, toda a igreja está convidada. É um culto a qual nós cantamos músicas do cantor, do HCC, né, do Inário para o Culto Cristão, da harpa. E é um culto muito gostoso, a qual é um culto cantado, a qual nós temos a oportunidade de estar louvando, relembrando muitos hinos que fazem parte da nossa história, que faz muito sentido, e nesse culto é voltado para esse momento. Eu falei hoje de manhã e eu repito, é uma festa, né? Nós temos um culto muito alegre, muito gostoso, com participação dos irmãos. Se o irmão quer ensaiar um hino na sua casa, com a sua família, com seus amigos, quer reunir ali 3, 4 para estar fazendo uma apresentação especial nesse dia, procure a irmã Fabiane ou a irmã Cláudia. Né, as duas que são responsáveis pelas direções de culto, e elas estão fazendo a direção. Essa é a Fabiane do Douglas, tá? É a Fabiana do Douglas, porque a outra é a Fabiane do Gerson. E a Cláudia é a Cláudia do Lúcio, que é a responsável pela direção, que a gente anda fazendo umas confusõezinhas aí. Mas a gente fala que é tudo pelo Covid, né, Fabi? Então é isso. Não deixe de participar. Acampamento 2023, rarefeito, respire enquanto houver ar. É um acampamento que será no mês de fevereiro, um período do carnaval. Então, é um período de 4 dias. Você olha e fala, o valor é salgado, mas aqui não é um acampamento de 2 dias, como nós costumamos fazer. É um acampamento de 4 dias. Então, é um feriado, a qual eles estarão tendo uma oportunidade de estar em contato com os amigos e também em contato maior com a palavra de Deus e estar ali em uma comunhão. Então, faça esse investimento na vida do seu filho e algum familiar que você deseja convidar, que não faz parte da igreja, mas que você entende que é uma oportunidade, porque eu aceitei Jesus em um acampamento
E eu não me esqueço deste momento. E marcou a minha vida e fez total diferença na minha história. Porque a partir daquele momento o Senhor mudou a minha história. Eu deixei e permiti que Ele viesse adentrar. Então, são momentos especiais, a qual o jovem tem essa oportunidade. Eu me lembro quando eu era criança, que a vida era muito difícil. Né? Meu pai trabalhava para cuidar ali das coisas da casa e minha mãe não trabalhava. E quando tinha qualquer coisa assim da igreja, minha mãe pegava costura, criança para cuidar, e ia fazendo para juntar o dinheiro, porque ela sempre priorizou para que a gente participasse desses acontecimentos. Então, assim, isso foi bênção na minha vida. E dessa mesma forma, eu entendo que é bênção na vida dos irmãos também, ter essa oportunidade de enviar seus filhos. Encontro de casais, dia 26 e 27 de novembro. Também um investimento de R$1.000. Está ali uma vagas 13, mas a gente precisa de fazer essa atualização. Porém, não se atente a isso. A vaga que tem é a sua. Se você ainda não fez a sua inscrição, o número que tem, a vaga que tem é a sua. Faça esse investimento na sua vida, na vida do seu relacionamento, na vida da sua família. E eu tenho certeza que você será abençoado. Porque Deus irá falar com cada um dos casais que está presente, estarão presentes ali. Deus já tem preparado o preletor, já tem falado ao coração dele. É essa equipe que está se dispondo a estar organizando este evento, que é um momento de investir no seu relacionamento. Então, separe esse tempo. Às vezes a gente olha e fala, é um valor alto. É sim, né? Para o tempo que a gente está vivendo, é sim. Mas a gente tem, o Jonathan está ali com a maquininha, se você quiser parcelar, esse valor no seu cartão, mas não olhe como mais uma dívida, olhe como um investimento, um momento especial na vida de vocês como casal, tá bom? E são esses os avisos. Quero desejar a toda a igreja uma ótima semana, que o Senhor esteja guardando e os protegendo, que o Senhor esteja fortalecendo e que em todo momento nós possamos estar em comunhão com o nosso Deus. Quarta-feira nós temos o nosso culto de oração. Tem sido uma bênção a quem tem participado. Convido todos. Né? É um momento muito gostoso, a qual nós compartilhamos da palavra, compartilhamos dos nossos pedidos de oração, oramos uns pelos outros. E é muito bom. Só quem vem sabe como é bom, porque normalmente vem as mesmas pessoas, porque nós já viemos, já sentimos como é bom estar presente e retorna. Então faça esse desafio. Vem na quarta. Aí, se for bom, você retorna também e junta-se a esse grupo que está aqui todas as quartas-feiras, orando e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Eu vou estar orando, encerrando, e logo mais eles estarão fazendo pós-lúdio. Assentados como estão, abaixo de suas cabeças. Pai, obrigado, Deus, por mais esse culto. Obrigado pela Tua palavra aqui pregada. Obrigado pelo momento especial em que as crianças puderam ter ali. Obrigado porque o Senhor fala em todos os momentos em que nós nos dispomos a ouvir o Senhor falar conosco. Seja com todos esses irmãos, que possamos irmos para os nossos lares protegidos, guardados pelo Senhor, e que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana a qual seremos conduzidos pelo Senhor, e que em todas as oportunidades nós não venhamos nos calar, mas que nós venhamos anunciar que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor nos salva, e que o Senhor tem o melhor para a vida de cada um. Seja com as nossas vidas, nos conduza em cada lugar, ambiente que entraremos no decorrer dessa semana. Que tudo ocorra para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, que eu oro, crendo que o Senhor nos conduzirá desta forma. Em nome de Jesus, amém. Nossas cadeiras.